Fala aí, investidor, beleza? Mais um dia de análise de indicadores fundamentalistas e hoje vamos falar da Telefônica Brasil, empresa que é a dona da marca Vivo, muito conhecida no Brasil todo, que é líder de mercado no seu setor, tendo aproximadamente 33% do seu market share. Faremos agora uma análise fundamentalista completa com diversas comparações e análise de gráfico de histórico. Analisaremos todos os seus parâmetros e indicadores para saber se ela está num momento bom de compra ou de venda. E analisaremos também a sua distribuição de lucros para saber se ela é realmente uma excelente pagadora de dividendos, como falam. Então vamos para a análise, sem enrolação. Bom, para quem não sabe, meu nome é Fernando e esse aqui é o Rapidinhas de Investimento. É bom sempre dizer que essa análise vai ser dividida em 5 grupos de indicadores: os de valuation, de endividamento, de rentabilidade, eficiência e os de crescimento. Antes dos indicadores, vamos falar algumas informações importantes sobre a Telefônica. Começando com o free float, quantos por cento das ações da empresa estão em livre negociação para a gente poder comprar. Hoje a Telefônica apresenta um free float de 26,25%, ou seja, 26,25% das ações estão em livre negociação no mercado na Bolsa de Valores. Outra informação importante é o tag along, que indica pra gente o grau de proteção ao acionista minoritário com relação aos grandes acionistas da empresa. O ideal é que o tag along seja de 100%, tanto nas ações PN quanto nas ações ON. Mas infelizmente o tag along da Telefônica é de 80%. Vamos ver agora o histórico de preço da ação. O preço da ação da Telefônica Brasil, hoje, no dia dessa análise, estava em R$ 46,23. Conseguimos notar no gráfico que nos últimos 5 anos a empresa se valorizou 92%, passando de R$ 23,67 para os R$ 46,23 de hoje. Sua máxima histórica foi de R$ 51,51 em março de 2020, um pouco antes da grande crise. Hoje o preço da ação está custando aproximadamente 11% a menos do que o seu momento máximo. Iniciaremos agora a análise dos indicadores de valuation, começando com o P sobre L, uma relação entre o preço da ação atual e o lucro produzido por cada ação. Ou seja, o lucro produzido pela empresa dividido pelo número de ações. Esse indicador mostra pra gente em mais ou menos quantos anos a empresa retornaria em lucros o que nós investimos nela hoje. O ideal é que esse indicador seja menor do que 15, para ser considerada uma ação barata com relação à sua produção de lucros. O P sobre L da Telefônica hoje está em 17,14, um pouco acima do ideal, ou seja, ela não está barata hoje com relação ao lucro produzido. Mas também não está muito cara. Vamos dar uma olhada agora no gráfico de histórico do indicador. Conseguimos notar no gráfico que o indicador está em sua máxima dos últimos 10 anos, estando hoje acima da sua média histórica, que é de 12,47. Percebemos também que a partir de 2016 o indicador esteve sempre acima de 15. Falaremos agora sobre o Dividend Yield da Telefônica, que é quantos por cento do preço atual da ação é distribuído aos acionistas por meio de juros sobre o capital próprio e dividendos. Lembrando que dividendos são parte dos lucros da empresa que são distribuídos aos acionistas. E acionistas somos nós, detentores das ações das empresas. Hoje, o dividend yield da Telefônica está em 7,19%, um indicador muito alto, pensando que ela está mais do que o dobro do que é distribuído pela média das ações do Ibovespa, que é de 3,5%. Sendo assim, as ações da Telefônica Brasil distribuíram nos últimos 12 meses aproximadamente R$ 3,31 por ação. Analisando o gráfico de Dividend Yield, conseguimos perceber uma certa oscilação do indicador, mas sempre em padrões elevados, estando hoje ligeiramente abaixo da sua média histórica, que é de 7,30%, sendo que a empresa distribuiu mais de 5% do seu preço atual em 9 nos últimos 10 anos, uma marca muito boa. Vamos avaliar agora o gráfico de proventos da empresa. Para quem não sabe, proventos são a soma dos valores absolutos distribuídos por dividendos e juros sobre o capital próprio ao acionista. Avaliando o gráfico da empresa, conseguimos notar que desde 2011 a Telefônica distribuiu proventos ininterruptamente, apresentando uma certa oscilação, tendo sua máxima distribuição em 2013, quando distribuiu R$ 4,70, e sua menor distribuição em 2011, quando distribuiu R$ 1,87. Até o momento, em 2021, a Telefônica já distribuiu R$ 1,35, e a projeção é que distribua muito mais. Completando a análise de distribuição de dividendos da empresa, vamos falar agora sobre o Dividend Payout, que é quantos por cento dos lucros da empresa são distribuídos aos acionistas. Vamos lembrar aqui agora que não é quantos por cento do preço, e sim quantos por cento dos lucros da empresa. O ideal é que o payout seja menor do que o 100%, indicando uma sustentabilidade na sua distribuição de proventos. Sendo assim, a empresa conseguiria distribuir dividendos e, além disso, continuar fazendo um reinvestimento interno.
Conseguimos notar no gráfico de payout que nos últimos 10 anos a média de distribuição é de 99,33% dos lucros da empresa, sendo que nos anos de 2016, 2019 e 2020 foram distribuídos mais de 100% dos lucros, podendo ter sido distribuído nesses anos um acúmulo dos lucros dos anos anteriores. Caso não seja esse o motivo, esses dados não seriam um bom sinal para a empresa. Temos que avaliar os próximos anos agora para saber como continuará a sua distribuição. Uma média tão alta como essa indica que a empresa é focada em distribuição de dividendos aos seus acionistas, sendo uma excelente escolha para o investidor que está buscando aquela sonhada renda passiva. É importante dizer que nenhum indicador deve ser avaliado de forma individual, sendo necessário olhar o conjunto de indicadores, o mercado atual e aonde a empresa se situa no seu setor. Nesse caso, ela é muito importante para o seu setor, sendo a líder de mercado. Continuando os indicadores de valuation, falaremos agora sobre o P sobre VP, que é uma relação do preço atual da ação e o valor do patrimônio da empresa. Lembrando que um P sobre VP igual a 1 significaria que a ação da empresa está valendo a mesma coisa que o valor patrimonial da empresa. Isso proporcionalmente falando com relação a uma ação. O ideal desse indicador é que ele seja menor do que 1,5, isso para considerá-lo barato com relação ao seu valor patrimonial. Hoje, o P sobre VP da Telefônica Brasil está em 1,12, um pouco abaixo do ideal, sendo hoje considerado barato com relação ao valor do patrimônio da empresa. Dando uma olhada no gráfico, percebemos que a partir de 2015 houve um grande crescimento do indicador, passando de 0,56 para 1,18 em 2019. Notamos também uma queda nos últimos anos, estando hoje acima da sua média histórica, que é de 0,96. Bom, se esse conteúdo está te ajudando de alguma maneira, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Nós entregamos análises de empresas todas as semanas, além de diversos outros conteúdos para que você saiba tudo sobre renda variável. Lembrando que o seu like e a sua inscrição são muito importantes para nós. O que para você demora somente um segundo, para a gente vale muito. Então vamos voltar aqui agora e falar sobre os indicadores de endividamento, começando com os passivos sobre ativos, que é uma relação simples entre os ativos da empresa e os passivos da empresa. Se o indicador for maior do que 1, indica que a empresa tem mais passivos do que ativos. Se ele for menor do que 1, indica que a empresa tem mais ativos do que passivos. E o ideal é claro que a gente quer que a empresa tenha mais ativos do que passivos, ou seja, tem que ser menor do que 1. Hoje, em 0,37, mostra que o valor dos passivos da empresa representa somente 37% do valor dos ativos da empresa. Muito bom sinal. Controle dos seus passivos. Principalmente porque sabemos que a empresa tem aumentado o seu valor de investimentos de 2020 para 2021, conseguindo um aumento de 18% no valor investido, passando de 1,64 bilhões de reais investidos em 2020 para 1,94 bilhões de reais investidos em 2021. Voltando ao indicador, avaliando o seu gráfico de passivos sobre ativos, notamos que o indicador sempre esteve abaixo de 1, comprovando controle histórico sobre os seus passivos. Hoje o indicador está igual à sua média histórica. Notamos também o crescimento do indicador a partir de 2018, ainda estando em um nível que não devemos nos preocupar. Agora falaremos sobre o indicador dívida líquida sobre patrimônio líquido, uma relação clara entre a dívida da empresa e o patrimônio da empresa. O ideal desse indicador é que ele seja menor do que 1, indicando que a empresa tem menos dívida do que o seu valor patrimonial. Hoje o indicador está em 0,08, mostrando um controle total sobre a sua dívida, pois o valor da sua dívida representa somente 8% do valor do seu patrimônio. Avaliando o gráfico de história do indicador, percebemos que sempre esteve abaixo de 0,2, comprovando o controle do endividamento da empresa. Notamos também que os parâmetros têm caído ainda mais nos últimos anos, sendo bem positivo. Hoje o indicador está no mesmo nível de sua média histórica. Iniciaremos agora a análise da dívida líquida sobre o EBITDA da empresa, que representa em mais ou menos quantos anos a empresa conseguiria pagar as suas dívidas se ela utilizasse o EBITDA inteiro para o pagamento. Lembrando que o EBITDA são os lucros antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. O ideal desse indicador é que ele seja abaixo de 3, indicando que a empresa conseguiria pagar as suas dívidas em até 3 anos. Hoje o indicador está em 0,33, uma marca espetacular, indicando que a Telefônica conseguiria pagar as suas dívidas em até 4 meses do seu EBITDA anual. Falaremos agora sobre a liquidez corrente da empresa, que indica pra gente se a empresa é capaz de pagar as suas dívidas no curto prazo, sendo ela ativo circulante sobre passivo circulante, sendo que o ativo circulante são os ativos atuais e a receber nos próximos 12 meses, e o passivo circulante são os passivos atuais e a serem pagos nos próximos 12 meses. O ideal é que a liquidez corrente das empresas seja maior do que 1, indicando que a empresa conseguiria pagar os seus passivos dos próximos 12 meses com os ativos desses mesmos 12 meses. Hoje a liquidez corrente da Telefônica está em 1,07, ou seja, dentro dos padrões ideais, nos mostrando que a empresa apresenta um ativo circulante 7% maior do que o seu passivo circulante.
Bom, se você está gostando dessa análise, vai gostar também da que fizemos da Sanepar. Tá no card aqui em cima e eu vou deixar o link na descrição também. É uma boa pagadora de dividendos e pode estar num excelente momento de entrada. Depois desse vídeo, dá uma olhada lá, você não vai se arrepender. Agora falaremos sobre os indicadores de eficiência, começando pela margem EBIT, que é uma relação entre o EBIT da empresa e a sua receita líquida. EBIT, que são os lucros da empresa antes que sejam pagos os juros das dívidas e os seus impostos. A margem EBIT indica pra gente a lucratividade operacional da empresa e o crescimento da sua eficiência produtiva ao longo dos anos. O ideal é que a margem EBIT seja acima de 10%. Hoje está em 14,76%, muito bom mesmo. Avaliando o gráfico da margem EBIT, percebemos que há uma queda no indicador de 2008 até 2013, quando começou um período de estabilidade, tendo uma média desde 2013 até hoje de aproximadamente 15%, uma excelente média. Agora falaremos da margem líquida, tão queridinha dos investidores, por ser uma relação entre o lucro final da empresa e a sua receita inicial. Conseguimos encontrar a margem líquida dividindo o lucro líquido pela sua receita líquida. O ideal desse indicador é que ele também seja acima de 10%, assim como o indicador anterior. A margem líquida da Telefônica hoje está em 10,57%, ligeiramente acima do ideal, positivo. Olhando o gráfico de histórico da margem, percebemos que o indicador foi abaixo de 10 somente nos anos de 2015 e 2016. Percebemos também um crescimento de 2015 até hoje, mas ainda não superando a sua média histórica, que é de 12,81%. Acreditamos que pelo fato da empresa ser líder de mercado na utilização das novas tecnologias, a tendência é de crescimento do indicador, principalmente pelo crescimento dos seus lucros futuros nos próximos anos. Vamos falar agora sobre os indicadores de rentabilidade, começando com o ROI, que é uma relação do lucro final da empresa e o seu patrimônio líquido. O ideal desse indicador é que ele seja acima de 10%. O ROI da Telefônica hoje está em 6,51%, infelizmente um pouco abaixo do ideal. Ou seja, hoje o valor dos lucros da empresa representam 6,51% do valor do patrimônio da empresa. Conseguimos ver no gráfico que o ROI da Telefônica está estável desde 2015, em uma média de aproximadamente 6%, não apresentando uma recorrência acima de 10%. Hoje o indicador está abaixo da sua média histórica, que é de 10,96%. Porém, essa média é puxada para cima pelos indicadores dos anos anteriores a 2014. O segundo indicador de rentabilidade a falarmos é o ROIC, sendo ele EBIT menos impostos sobre patrimônio líquido mais endividamento. Ele indica pra gente a rentabilidade que a empresa é capaz de gerar com relação a todo o capital investido, inclusive as suas dívidas. O ideal do ROIC é que ele também seja acima de 10%. Mas assim como o indicador anterior, o ROIC da Telefônica está abaixo do ideal, estando hoje em 6,34%. Finalizando os grupos de indicadores, falaremos agora dos de crescimento, começando com o CAGR das receitas da empresa, que indica pra gente uma média ponderada do crescimento das receitas da empresa nos últimos 5 anos. O ideal desse indicador é que ele seja acima de 5%. Hoje está em 1,37%. Bem abaixo do ideal. Tendo um crescimento pequeno, principalmente devido à queda de 24,1% das receitas em segmentos que a empresa está deixando de investir, como telefonia fixa e TV por satélite. Agora vamos avaliar o CAGR dos lucros da empresa, que também é uma média ponderada do crescimento, só que agora dos lucros da empresa. Assim como o indicador anterior, o ideal é que ele seja acima de 5%. Hoje está em 6,68%, muito positivo, acima do ideal. Avaliando o gráfico de histórico, percebemos bastante oscilação do crescimento dos lucros da empresa, estando hoje um pouco abaixo da sua média histórica, que é de 7,38%. Bom, se você chegou até aqui é porque esse conteúdo está realmente te ajudando. Então deixe seu like e inscreva-se no canal. Essa é a maneira que você tem de retribuir esse conteúdo relevante que nós estamos entregando e de maneira grátis. Para a gente é realmente muito importante o seu like e a sua inscrição. Então vamos fazer agora uma conclusão da análise dos indicadores fundamentalistas da Telefônica. Tomando como base os parâmetros que utilizamos nessa análise, vemos que em alguns casos os indicadores estiveram abaixo das suas metas ideais, principalmente em sua rentabilidade e seu crescimento de receitas. Porém, acreditamos num crescimento da empresa principalmente por ainda haver espaço para crescimento com a utilização de novas tecnologias. Com a expansão acelerada da ultra banda larga de fibra, o seu 5G e as novas fontes de receitas vindo dos serviços digitais. Isso porque a empresa é líder de mercado nesses segmentos de tecnologia, como a ultra banda larga de fibra com 21% do seu market share e a liderança em telefonia móvel com 33,6% do market share. Além disso, o negócio permite receitas recorrentes e resilientes, apresentando forte geração de caixa, além de ser possível ainda otimizar os seus custos, garantindo que a empresa consiga ainda manter o seu grande histórico de distribuição de lucros aos acionistas.
mantendo um dividend yield médio nos últimos 9 anos de 7,5%. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra nem de venda do ativo em questão. Agora nos diga nos comentários qual é a próxima empresa que você gostaria que nós fizéssemos uma análise completa. Então é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima!